Vamos então buscar a nossa devida preparação para a atividade de hoje. Por menor que seja a atividade, nós precisamos nos preparar para que ela seja bem feita. Imaginemos então uma atividade de cunho espiritual, onde não em quantidade ou força, mas sim em intensidade, nós precisamos estar ligados à espiritualidade superior. Então vamos fazendo aí, não o sacrifício, lutar contra os pensamentos, mas cada um dentro das suas condições, respeitando as suas condições, buscar a melhor situação possível. Vamos então, num esforço mental natural, se desligar de tudo aquilo que até então nos inquietava. Vamos buscando o conforto do físico, até porque o fato de estar em casa facilita esse relaxamento. Vamos respirar calma, lenta e profundamente, porque esse ato já avisa o nosso corpo físico de que agora precisamos trabalhar fisicamente menos e valorizar a mente e o espírito. Vamos mentalizar, imaginar, permitir que o nosso mentor individual, o irmão que a bondade de Deus permite caminhar conosco na atual jornada, nos envolva num abraço amigo. Juntamente com ele, nós nos ligamos à espiritualidade superior, que são irmãos que aproveitaram as oportunidades das encarnações e hoje se colocam à disposição do Mestre para amparar a humanidade que tem um propósito, que tem um desejo de também melhorar e avançar rumo a Deus, nosso Pai. Juntamente com esses irmãos, nós ampliamos a nossa conexão com a espiritualidade e buscamos agora a doce, amorosa figura de Maria de Nazaré, aquela que foi escolhida no plano espiritual porque já detinha a condição de amar desinteressadamente. E como mãe do Mestre Jesus, ampliou este desenvolvimento amoroso e hoje se volta para nós, para que nós possamos, ao sabor da sua energia, buscar o Divino Mestre Jesus. Então, agora, irmãos, a gente mentaliza Jesus nos abençoando. O seu olhar amoroso se cruza com o nosso e não há qualquer repreensão, qualquer admoestação, e sim encorajamento para que a gente ouça, absorva os seus ensinos e busque caminhar nessa direção. Assim, então, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Maria, em nome da espiritualidade superior, nós damos por aberto a tarefa de hoje. Que assim seja. Bom dia, boa tarde, boa noite. Independentemente do horário em que você for assistir esse vídeo, que o olhar amoroso de Jesus te encontre em paz. Antes mesmo de começar os nossos comentários, eu quero agradecer a oportunidade que vocês estão me dando de realizar o meu propósito de vida. Como dizem os chineses, o mesmo diagrama que quer dizer crise também quer dizer oportunidade. Então, nós podemos enxergar no momento que nós estamos atravessando uma crise e se abater, ou lutar, e toda luta quer dizer esforço, né? E lutar contra esta pandemia, ou aproveitar as oportunidades que ela nos dá e fazer como estamos fazendo agora. Continuarmos ligados, continuarmos conectados, continuarmos realizando o propósito da nossa vida. Então, por isso, eu sou muito grato a vocês, porque um autor desconhecido, para mim, digo desconhecido porque não me lembro a mensagem, né? Ele disse o seguinte: nós temos, no mínimo, o dobro da oportunidade
de negar nossas tendências do passado delituoso. Então, essa reclusão social que nós estamos vivendo, esse confinamento, pode, em muito de nós, virar desculpa para nos acomodarmos. Eu quero trabalhar em nome de Jesus, eu quero frequentar uma casa espírita, eu quero ir, né, para o centro, mas, infelizmente, o momento é de reclusão, é de isolamento social. Mas essa é uma tendência comodista. Eu preciso parar minha turma de escola de aprendizes, eu preciso parar a assistência espiritual, não posso mais ir receber o passe. Quando, na realidade, os recursos, os avanços da tecnologia estão aí à nossa disposição. E usando a criatividade, todas as tarefas podem ser muito bem executadas, e estamos aqui agora dando prova disso. Apesar de distantes, estamos juntos e conectados. Por isso eu agradeço a vocês esta oportunidade de negar a minha tendência comodista de ficar tranquilo em casa. E para nós, né, gênero humano, paz normalmente significa sossego. E depois que Jesus, há 2000 anos atrás, veio, ele mostrou que a paz é justamente o contrário. A paz é a construção de um mundo melhor. E construir um mundo melhor requer o quê? Muita fé, muito desenvolvimento de fé. E por falar em desenvolvimento de fé, agora a gente já começa a entrar no tema da noite, da tarde, né, ou da manhã, conforme o horário que vocês forem nos assistir. O tema de hoje. O tema de hoje é desenvolvendo a fé e combatendo a descrença. Só no título aí a gente já tem uma seta de duas pontas. Quem combate a descrença abre espaço para que a fé surja. E quem se ocupa em desenvolver a fé abre um espaço para que a descrença vá diminuindo, né? É como se nós tivéssemos dentro de nós duas pessoas, duas personalidades que precisam ser alimentadas. Se eu alimentar a personalidade do crente, ela vai se sentir alimentada, fortalecida. Se eu alimentar o desanimado, aquele que não acredita, consequentemente, a minha fé terá problemas, né? Mas é muito importante entender que só desenvolver a fé e só combater a descrença pode não ser suficiente. Por quê? Vamos lá. Independentemente do tema que nos passarem, é uma tarefa nossa, preletor, expositor, palestrante, o título pouco importa, né? Mas é uma tarefa nossa torná-la evangélica. Por quê, gente? Porque nós temos uma personalidade. E naquilo que eu estou falando pode vazar esta personalidade. E não o evangelho. Porque a minha personalidade, as minhas opiniões, podem não levá-los a lugar nenhum. Mas o evangelho, por mais infeliz ou incompetente que eu seja em anunciá-lo, o simples fato de dizer para vocês, olha, tal passagem está lá no evangelho, já é uma indicação de caminho. Então, novamente, vamos repetir. Todo tema que nos derem, por mais fantástico que seja, por mais atual que seja, é uma obrigação nossa torná-lo evangélico. Então, a gente vai lá no evangelho e busca um trecho que fale de fé. E a gente encontra aqui em Tiago, capítulo 2, especificamente no versículo 17, Tiago diz o seguinte: assim também acontece com a fé. Se não tiver obras, ela é morta em si mesma. Ou seja, natimorta, ou seja, nasceu morta. Então, se ela nasceu morta, ela não existe. Então, obviamente, eu preciso entender aqui
pela recomendação de Tiago, apoiado, né, no Evangelho do Mestre Maior, que não adianta correr atrás da fé como quem corre atrás de virtude. Até um amigo nosso usou uma figura muito interessante. Eu já vi na televisão, nunca assisti presencialmente. Lá em Miami tem uma corrida de cães, onde eles colocam um petisco, né, amarrado na cabeça do cão, uma distância, e soltam para o cão correr atrás desse petisco. E ele nunca atinge, mas chega lá onde tem que chegar. Né? Correr atrás de virtude por ser humano é mais ou menos isso, gente. É como se a gente amarrasse essa virtude na frente, está sempre correndo e nunca atinge. Por quê? Porque todas as virtudes que nós precisamos já estão em nós. Deus, quando nos criou, não ia criar uma obra imperfeita, porque ele é perfeito. Não se admite de um ser perfeito uma obra falha. Então, obviamente que Deus nos criou com todas as virtudes necessárias para glorificá-lo. Ou seja, Deus é um ser absoluto. Deus só consegue enxergar a perfeição dele na obra que ele fez. O espelho onde Deus pode se enxergar é a sua obra. Então é perfeita no reino mineral, é perfeita no reino vegetal, é perfeita no reino animal e em perfeição no reino dos homens, porque a gente tem o livre-arbítrio. Caminha quando quer e caminha como quer. Então, a partir daí, né, nós temos essa descoberta, né, de que precisamos fazer obras, precisamos ter o que ver, o que tocar, para daí sim considerar que nós temos fé. E vamos lá, para nos ajudar mais ainda, o Evangelho ele é composto de Velho Testamento e Novo Testamento. A frase que eu citei para vocês aqui é do Novo Testamento. Mas, né, vamos recorrer ao Velho Testamento. E por que o Velho Testamento? Porque é um livro que fala da história de fé de um povo. Tanto é, né, que Jesus escolheu reencarnar neste povo, de todos os povos que existiam na Terra, ele escolheu, né, o povo hebreu para reencarnar. Por quê? Porque esse povo tinha uma característica: fé no Deus único. Mas estudando o Velho Testamento, a gente encontra não a palavra fé, ou uma palavra que possa ser traduzida como fé. A gente encontra duas palavras. Amam, que significa certeza, e em outras citações, batá, que significa confiança. Então, toda vez que o povo hebreu, né, alguém escrevendo sobre o povo hebreu, queria falar sobre fé, usava a palavra aman, certeza, ou batá, confiança. E se a gente atualizar isso, e se socorrendo da passagem evangélica, é exatamente isso aí. É a obra. Porque vamos lá, eu estou reencarnado. Então nós, seres humanos reencarnados, só valorizamos aquilo que a gente pode tocar, ver, ouvir, cheirar ou degustar. Ou seja, aquilo que a gente tornar sensorial. Então eu só vou poder dizer para mim que eu tenho fé o dia que eu ver obras, ver edificações, tocar, cheirar, ouvir coisas que eu estou fazendo. Então é muito interessante perceber que eu só vou ter certeza que alguma coisa vai acontecer o dia que eu confiar. E eu só posso confiar numa coisa o dia que eu perceber que ela está acontecendo. Então, gente, fantástica palavra de Tiago, que diz que a gente só vai desenvolver fé não combatendo a descrença, até porque desconfiar é uma boa maneira de viver também. Quantas frias a gente se livra porque desconfiou? Então, para eu combater a descrença, para eu combater a desconfiança, eu preciso ter
confiança de que um mundo melhor possa existir e ter certeza de que um mundo melhor pode existir. Vamos usar aqui dois exemplos necessários: a paz e o amor. Então, se nós olharmos no espelho, eu preciso viver em paz. Eu preciso amar, porque Jesus recomendou amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo e deu uma medida, como a mim mesmo. Então, veja o empreendimento de viver em paz, ausência, né, de conflitos, ausência de angústias, ausências de aflição, consciência mais tranquila. E eu preciso amar. Então, veja, duas buscas necessárias. Se eu olhar para as minhas atitudes, se eu olhar para o meu entorno e não ver nenhuma edificação, não ver nenhuma obra, nenhuma construção de paz, eu tenho tudo para duvidar de que o mundo nunca vai ter paz, de que o ser humano não tem jeito e vai guerrear sempre. Reparou? Não adianta eu orar para que os países africanos, que eram mais de 10, não sei como está a estatística hoje, mas até 3 anos atrás eram mais de 10 nações africanas em guerra civil. O Oriente Médio, tão rico materialmente, tão pobre de valores espirituais, estão lá sempre guerreando. O terrorismo, que é a exportação da violência. Então eu vou olhar as notícias e vou olhar o mundo e acreditar, ter certeza de que ele nunca vai ter paz. Ao passo que se eu tiver ali constantemente, porque a gente vive no dia a dia, a gente não vive de eventos de paz ou de guerra. Então, se eu constantemente não realizar pequenas obras, porque as grandes a gente faz, gente. Se cair um avião, morreu 200 pessoas, a gente se condói. A gente faz vaquinha para ajudar essas pessoas, a gente manda alimento. Veja a própria pandemia, como o povo se solidarizou com a dor do próximo. Então, nos eventos, a gente age. Mas ninguém evolui eventualmente. A gente evolui porque na rotina, no dia a dia, a gente está melhorando. Então, para que eu combata verdadeiramente a descrença e confie de que a paz pode ser uma construção do ser humano, eu preciso realizar pequenas obras palpáveis, visíveis no campo da paz. E no campo do amor, a mesma coisa. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Eu preciso amar o próximo. Eu preciso amar a mim mesmo. Novamente, quais são as construções? Qual é o edifício? Não importa se uma maquete ou uma obra de 10 andares, não importa. Mas qual a construção que eu posso pegar, ver, de que eu estou amando a mim mesmo? Respeitando o meu corpo físico, respeitando a minha mente, respeitando a mim como um ser organizado momentaneamente na matéria para viver, mas um ser eterno. Então, quais são as ações que mostram que eu estou amando a mim mesmo? E quais são as ações que mostram que eu estou amando o próximo? Então, a fé, para existir, precisa de obra, porque senão ela nasce morta, e se ela nasce morta, ela não existiu. Aí vocês têm todo o direito de se inquietar e perguntar: vamos lá, mas que trabalho que é esse? Que trabalho que você está falando? Aí, de novo, a gente se socorre da doutrina dos espíritos. Eu digo de novo por quê? Porque o espiritismo se autoproclama terceira revelação, sendo que a primeira foi Moisés e a segunda foi Jesus. O espiritismo se autoproclama consolador prometido por Jesus, ou seja, Jesus prometeu e ele no momento aprazado veio. Então, se eu falar em evangelho de Jesus, se eu falar em cristianismo redivivo, estou falando do espiritismo, estou falando do evangelho.
Então a gente se socorre do Espiritismo e vai lá na pergunta 886, 886 do Livro dos Espíritos, que é onde tudo começou. Então a gente vê a pergunta, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como Jesus a entendia? E a resposta é fantástica, é um roteiro de como trabalhar. E porque a caridade, como diz São Paulo, é a melhor maneira de trabalhar. Se eu quero ter paz, preciso fazer a caridade. Através da caridade eu construo a paz para as pessoas e para mim. Se eu quero amar, eu preciso fazer a caridade, porque a caridade é o amor em ação. Olha que coisa sensacional que Paulo nos trouxe há 2000 anos passados. Né? Aí vem a resposta dos Espíritos. Benevolência para com todos. Indulgência para a imperfeição alheia e perdão das ofensas. Gente, nos apresentaram aqui um projeto de um edifício de 100 e poucos andares. Um edifício que precisa ser construído. Mas o edifício começa, por maior que seja, pelo alicerce. Então nós já temos aí que começar a alicerçar esse edifício. E isso foi proclamado por nós. Se a gente pegar Moisés como primeira revelação, 3.500 anos antes dessa época. Se a gente pegar Jesus, 2020 anos. Se a gente pegar o Espiritismo, pouco mais aí de 160 anos. Então, informação e referencial não nos faltam. Nós não podemos dizer que nós somos órfãos deste amparo, desencarnar e falar, Senhor, eu não sabia. Não. Até porque, por alguma razão que nos escapa, estamos agora aqui assistindo esse vídeo, ouvindo essas lições, tendo referencial no Evangelho, Velho Testamento, Novo Testamento e no Espiritismo. Informação não nos falta. O que vamos fazer com ela é questão de combate à descrença e abraçar a confiança e a certeza. Né? Então, nesse edifício, nesse roteiro sensacional que nós temos, precisa entender algumas coisas. Benevolência é um traço de caráter. Se a gente pesquisar, nós vamos perceber isso. Benevolência não é um evento. A benevolência é uma construção da personalidade. O benevolente, ele tem isso como um traço de personalidade. Ele nem sabe que o é. Ele faz as coisas e alguém chega para ele, poxa, cara, como você ajudou essa pessoa? Poxa, meu, como foi legal o que você fez? Porque ele não planejou ser bom, ele não planejou ser legal. Ele desenvolveu, trabalhando, é um trabalho, a característica de ser benevolente. Aí vem a especificação da tarefa, para com todos. Porque quando uma coisa é só para si, ela se torna egoísmo. Quando uma coisa é para poucos, só os familiares, por exemplo, ela se torna um privilégio. Quando as coisas é para muito, ela se torna caridade. Então a benevolência aqui Jesus não deixa por menos, né? Benevolência para com todos. Uma tarefa. A partir do momento que eu me ocupo, não me pré-ocupo, me ocupo em ser benevolente, o que acontece? Eu começo a ter construções. E onde? Nas pequenas coisas. Quando eu me capacito nas pequenas coisas, as grandes me são confiadas, né? Indulgência para com a imperfeição alheia, até porque não tem outro jeito. O pessoal usa muito a alteridade. O que é a palavra alteridade? Pesquisem. Muita gente confunde com empatia. Não, empatia é a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro. Então, ele é um passo além, não vamos nem tocar nela aqui agora. Vamos falar da alteridade. A alteridade é a capacidade que o ser humano desenvolve, ele não tem, ele desenvolve, de entender que o outro é diferente. A partir do momento que eu entendo que o outro é diferente, eu estou dizendo para mim mesmo que ele vai dar respostas diferentes daquela que eu acredito. Aí nós vamos buscar, porque eu estou comprometido em ter obras na fé, na paz e no amor. Então aí eu vou perceber que eu tenho que construir com esta pessoa que pensa diferente de mim
pontos de convergência. Talvez a gente nunca pense de forma igual, mas estamos caminhando para pontos convergentes. Olha a perfeição, a beleza disso, né? E perdão das ofensas já é um passo lá em cima. Para mim perdoar as ofensas, eu não posso me sentir ofendido. Mas, se eu estou trabalhando a construção da personalidade do benevolente, se eu estou trabalhando compreensão de que na minha cabeça precisa ter um tribunal onde o advogado de defesa, por mim, né, instituído, é melhor que o advogado de acusação, ou seja, eu mostro disposição em ser indulgente. E óbvio que a construção da benevolência com a indulgência me levará ao perdão. Não dá para queimar a etapa. Sendo benevolente, sendo indulgente, marchando para o perdão, eu começo a perceber que eu sou um construtor da paz, eu estou tendo atitudes que vai permitir o amor. Não só a mim, não só aos meus familiares, mas ao todo. Aí eu começo a ter obras. E quem tem obra, vamos lá para o Velho Testamento, vai ter confiança de que o mundo pode ser um lugar melhor, porque se eu sou capaz, os outros também são. E eu vou ter certeza de que o mundo vai ser melhor, porque eu sou confiante. Não importa que o ônibus vai atrasar, uma hora ele passa. Daqui 4 horas sai o meu avião, então nessas próximas 4 horas eu vou me ocupar de alguma coisa. Então, uma hora o ser humano vai ser bom. Daqui a não sei quantos milênios a humanidade vai ser boa, não tem problema. Reparou que enquanto eu espero o ônibus passar e enquanto eu espero o meu voo, eu vou fazer alguma coisa? E que o fato de eu começar a realizar essas obras, eu estarei de acordo com as leis de Deus? Aí é possível a gente marchar nessa direção. Muitos poderão dizer, até com certa razão, puxa, tudo isso que você está falando é muito bonito. Mas e aí? Como é que a gente vai marchar para concretizar isso? Primeiro, na própria extensão de tudo que a gente falou aqui, tem muito argumento para a gente começar a organizar as ideias. E se eu quero limpar uma gaveta que está cheia de coisa, quando eu abro, salta as coisas para fora, quando eu tenho a ideia de limpar, já é um desejo. Quando eu abro a gaveta e salta a coisa para fora, eu sei o tamanho da obra e começo a fazer aos poucos. Então é isso. Ao se abrir a esses comentários, nós já estamos criando alguma coisa um pouco melhor. Então a gente se socorre mais uma vez do Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo agora, no capítulo, deixa eu achar aqui, 19, mensagem de 1863 de um espírito protetor, ele diz o seguinte: a fé é divina quando nos liga a Deus, e a fé é humana quando nos liga a nós mesmos. Então, de novo, não vamos correr atrás de virtude. Olha lá o cachorrinho correndo atrás do petisco. Não vamos correr atrás da fé em Deus, porque racionalmente a gente não consegue conceber Deus. A gente pode analisar a sua obra, mas da análise da sua obra, chegar à conclusão que ele é o criador de tudo, e entender e sentir isso, vai algum tempo. Então a gente primeiro precisa se ocupar da fé, da natureza humana, que é a fé em si mesmo. E aí a gente apela por tudo que a gente falou. Eu preciso de ter confiança num mundo melhor. Por quê? Porque o próprio governador desse mundo se fez homem, ou seja, reencarnou com as mesmas condições que eu, e no dia a dia, ou seja, no cotidiano, criou um roteiro para que eu pudesse ter confiança nele, ter certeza de que o que ele falou é bom, porque ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui vem o desafio. Caminho que vale a pena ser trilhado. Vida que vale a pena ser vivido. Verdade que vale a pena ser buscada. Se alguém tem alguma dúvida disso, faz isso, gente. No dia a dia, nas pequenas coisas, segue o caminho indicado por Jesus. Abrace a verdade que ele está dizendo para nós. E comece a viver a vida que ele pediu. E nós vamos ver com efeitos imediatos, porque Jesus falou, eu vos dei a vida para que ela seja plena,
para que ela seja abundante. Então a gente vai começar a inaugurar o reino de Deus aqui na Terra. O reino de Deus dentro de nós mesmos. E muda, como diz o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, nosso ponto de vista. E Jesus garantiu que quando a gente se elevar, nem que seja só pelo pensamento, acima das coisas materiais, menos nós seremos atingidos por ela. Quando o ser humano buscar primeiro o reino dos céus, tudo mais será dado pela bondade de Deus, nosso Pai. Gente, isso é alvissareiro. Vale a pena confiar nisso. E à medida que a gente vai confiando e realizando as obras que são possíveis, porque são possíveis, a gente começa a ter confiança. Aman e Batá. Confiança e certeza. Vai ser, as duas bases que vão surgir a nossa fé. E quando surgir a nossa fé com obra, nós vamos ser seres mais íntegros. Então a gente agradece essa oportunidade e espera que esses argumentos nos ajudem, em grupo, a refletir cada vez mais, construindo um ser humano novo. Que a paz de Jesus continue conosco. Fizemos a nossa preparação, que é uma forma de treinarmos o desligar-se das coisas materiais e entrar em conexão com a espiritualidade. Ouvimos a pregação evangélica, que é uma forma de enriquecer a mente com novos parâmetros, com novos referenciais para novas construções mentais. E agora nós vamos agradecer a espiritualidade. Mas agradecer com as mãos vazias é meio estranho. Então vamos, antes mesmo de elevar o nosso agradecimento a Deus, nosso Pai, doador da vida, vamos trabalhar. Vamos simbolicamente depositar aos pés de Jesus o que nós temos de melhor, que são as nossas vibrações. Pelo esforço mental, a gente faz a radiação mental, nosso poder de concentração. E com o nosso coração aberto, consoante a capacidade de amar de cada um, nós vamos associar a energia mental com a energia amorosa e dar para ela um endereço. Vamos então todos unidos vibrarmos desejando a paz no planeta Terra. Não só a paz da ausência da guerra, da ausência de conflito armado, mas também por esse momento que nós atravessamos de pandemia. Vamos vibrar para o gênero humano levado a evoluir nesse planeta, esteja ele encarnado ou desencarnado. Se alguém está sofrendo, seja os problemas desta pandemia, direta ou indiretamente, seja por qualquer outra razão, tiver merecimento, que a nossa energia possa ser utilizada para abrandar, para socorrer, para amparar todos esses irmãos. Vibremos pelo nosso país, para que a gente consiga superar toda essa fase, não só no campo material, mas principalmente manter a chama do ideal, para que o Brasil, em algum momento, possa ser de fato uma pátria mais fraterna. Vamos vibrar para todas as religiões, porque o homem precisa ser ligado a Deus. O que mais carecemos no atual momento evolutivo do planeta é esta ligação com o Pai. Vibremos para as religiões ditas cristãs, para que propaguem o Evangelho como norma de conduta. Vibremos por todos os lares, pelo fortalecimento, pela valorização da família. Vibremos pelo Espiritismo, que ele seja de fato o cristianismo redivivo. Vibremos por esta casa, que ela fortaleça os seus trabalhadores, que os seus dirigentes deem o rumo certo para que ela continue crescendo em qualidade. Da nossa parte, agora sim, com o coração aberto pela energia amorosa e com a mente satisfeita pela consciência do dever parcialmente cumprido, nós vibramos por nós mesmos, para os nossos lares, para os nossos entes queridos que lá estão, para a empresa que trabalhamos, para o negócio que exploramos, para que nós possamos evoluir materialmente e espiritualmente. Lembrando que uma ave, com uma asa só não voa. Então é importante buscarmos a evolução equilibrada em todos os setores da vida. E assim, agradecidos a Deus nosso Pai,
nosso Senhor Jesus Cristo e a tão presente espiritualidade superior, encerramos a nossa atividade. Que assim seja.